Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a santa e preciosa paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso este momento tão edificante para a igreja do Senhor, que tem se deslocado dos seus lares para vir ao templo, para adorar, para bendizer o nome de Jesus. Ontem à noite eu participei do primeiro encontro de casais lá da nossa congregação em Santa Terezinha, com 50 casais. Foi muito gostoso porque todos os casais convidados se fizeram presentes. E eu achei muito interessante que uma igreja ainda pequena, quando conseguiu dar um presente a todos os casais convidados. E depois ainda fizeram um jantar para todos os casais convidados. Foi uma noite muito bonita. A nossa igreja ali está, de fato, avançando. E nós acreditamos, queridos, que pandemia não fecha a igreja que ora. Pandemia fecha a igreja que esquece de Deus. Aí tudo bem. Há muita gente em casa que diz: eu não vou para não ser contaminado. Mas vai para o supermercado, vai para a fila do banco, vai receber dinheiro lá na lotérica ou pagar contas. Finalmente vai para todo canto, menos para a igreja, para a casa de Deus. E a gente diz: está aproveitando a oportunidade, irmão, para ficar em casa, é? E alguns dizem assim: eu não vou porque já estou ficando idoso. Mas vai receber dinheiro, né? E se o dinheiro não for dado naquele dia, vai no dia seguinte, enfrenta a fila, é um negócio sério. Faltando apenas se conscientizar que o nosso tempo é tão curto para a gente glorificar a Deus. A gente está vivendo um tempo muito curto. Ninguém se engane que a gente ainda vai ter muitos anos por aí para desfrutar de muitas coisas, porque não vamos. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento que precisamos, sobretudo, observar o que as Sagradas Escrituras estão dizendo. Minha saudação, espero que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Minha preocupação hoje pela manhã, lá no nosso programa, estendeu-se a duas razões. É que a gente precisa, de fato, olhar para frente, colocar a vida no altar e esquecer de uma série de fatores que estão aí, meus irmãos, enfraquecendo a vida cristã. Nós, os crentes, precisamos de fortalecimento. Ontem à noite eu estava conversando com um irmão, enquanto o encontro de casais estava se processando. Ele estava me dizendo: pastor, lá na sua igreja, que ele não é da nossa, tem alguns irmãos que aproveitaram a pandemia para ficar em casa. Eu disse: meu irmão, eu acho que tem. Qual é a igreja que não tem alguém que está ficando em casa? Mas o que é que a gente tem em casa? Tem em casa, meus queridos irmãos, as queimadas lá nos Estados Unidos e também no Brasil. A gente tem um bocado de coisas políticas surgindo aí e o gosto de sangue na boca, porque a gente vê a todo momento assassinatos que estão, de fato, envolvendo a nação brasileira. Inexplicavelmente, a gente vê como
esse negócio está aumentando. Mas graças a Deus, aqui na terra ainda tem uma igreja que é de Jesus. Graças a Deus. Filipenses capítulo 2. Carta de São Paulo aos Filipenses capítulo 2, 1 a 4. É o texto que eu quero ler com os irmãos. Capítulo 2, versos 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhosos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Amém. Nosso assunto desta manhã, meus queridos irmãos, é comunhão. Eu tratei com a igreja na última pregação, aqui de manhã, a questão daquela mulher com o coração carregado de preocupações, já com um recado vivo na sua casa que seus filhos seriam levados, mas ela procurou a voz profética para a solução. E quando os cristãos procuram a voz do céu, a voz de Deus, a voz do trono, a voz da graça, a voz da misericórdia, não existe absolutamente nada que vença os cristãos quando assim fazem. Hoje eu quero falar, meus queridos irmãos, de comunhão, um elemento praticamente de uma exigência sem precedentes, mas também um elemento de resultados indescritíveis. Eu diria que comunhão, meus queridos irmãos, é o termômetro mais eficaz para a vida cristã ser aperfeiçoada. Eu diria que comunhão, por ser o termômetro que aperfeiçoa a vida cristã, eu diria que este é um dos elementos que a igreja precisa buscar incessantemente. A gente começa a verificar esta necessidade a partir de casa. Quando a gente não tem comunhão em casa, o coração fica se derretendo. Quando a gente não tem comunhão em casa, a gente não tem paz. Quando a gente não vive em comunhão em casa, tudo o que acontece parece que tem um propósito contrário. Mas quando a gente vive em comunhão em casa, parece que a vida é mais doce. É diferente da vida do vizinho. É diferente daquele elemento que passa na rua, não é? Levando consigo a demonstração daquilo que ele possui. Basta a gente ter comunhão para a gente se achar as pessoas mais ricas do mundo. Basta isso. Se você puder ficar com sua Bíblia aberta no texto, você vai me ajudar muito.
a você, juntamente a nós, aprendermos esta realidade ensinada pelo apóstolo São Paulo aos irmãos de Filipos. Ele começa, meus queridos irmãos, com uma pergunta parecida com uma interrogação, com indícios de uma avaliação. São 3 elementos que funcionam aqui para mostrar a realidade de uma vida cristã satisfatória. Se há alguma exortação em Cristo, ele está dizendo que a exortação nos coloca na atenção. Ele está dizendo que a exortação nos coloca, meus queridos irmãos, na avaliação. E ele está dizendo que a exortação nos põe na visão de resultados que são inequívocos. Porque quem assim observa, quem assim se preserva, quem assim continuamente vive, certamente já vai adquirindo os resultados da sua própria avaliação, como também da sua visão naquilo que ele está vivendo na vida comum e na vida cristã. Por que então Paulo diz: se há alguma exortação em Cristo? Ele está dizendo, meus queridos irmãos, que em Cristo é a melhor maneira da gente observar se a vida cristã está em ordem. Se alguém me exorta por qualquer coisa, isso não me adianta muito. Existem igrejas que os membros vivem engessados diante de determinadas regras. Elas não funcionam porque um dia essa regra vai doer nesta pessoa e ela vai decidir se vai continuar sendo escrava desta regra ou vai tomar a posição de libertação e vai ser uma pessoa diferente. Mas por que Paulo diz a exortação em Cristo? É porque em Cristo é a melhor maneira de eu reconhecer quem sou e a maneira como estou vivendo. Nos homens e nas leis, eu vou fazer comparação. Eu vou fazer a avaliação da melhor regra. Mas quando eu digo que é em Cristo, eu tenho apenas que ter uma decisão, é reconhecer, obedecer e viver para a glória de Deus a exortação. Imaginem, pois, os irmãos, na linguagem de Paulo, que ele diz que a exortação em Cristo produz determinados elementos que edificam a vida cristã. Veja o texto: alguma consolação de amor. Ele está inquirindo, perguntando se há de fato exortação e consolação de amor. Quem é que não gosta, que não se sente bem em ser consolado por alguém amoravelmente para ajudar com que a adversidade que está acontecendo na sua vida agora seja extirpada? A gente se sente feliz em alguém chegar perto e dizer: meu irmão, eu quero compartilhar com a sua lágrima, com a sua dor. Este é o lado bendito em que, meus queridos irmãos, traz ao coração do crente a decisão de viver em harmonia. O nosso tema é comunhão. E ele está dizendo que consolação é um elemento próprio da comunhão, porque ele nos une no momento da lágrima, no momento da dor. A irmã Gouveia sofreu uma queda aqui, de repente, tinha alguns irmãos ao seu redor.
Para quê? Para fazer algumas perguntas. Quebrou alguma coisa? Está ferida? Está isso? Está aquilo? O termo consolação é um elemento que abre as cortinas para ver a situação. O elemento em que o coração está de fato sangrando, em que as necessidades estão cada vez mais evoluindo-se. E quando, meus queridos irmãos, esta coisa é manifestada em consolação, a gente chega perto e Deus nos dá elementos próprios para abençoar a vida daquele que chora, a vida daquele que geme, a vida daquele que sente alguma necessidade. Este é o lado real da santa e preciosa igreja do Senhor. Quando nós ficamos calados, quando nós não damos um passo, quando nós não nos referimos, quando nós não abrimos o coração para assim agir, de que maneira o nosso irmão será consolado? Não há como. A consolação tem voz, a consolação tem atitude, a consolação chega perto. Isto significa comunhão. E a igreja do Senhor precisa exatamente não arvorar-se porque faz, mas colocar-se à disposição de Deus, realizando assim, para que ela multiplique o seu relacionamento significativamente, que vai findar na palavra comunhão. O peso, o elo da unidade do povo de Deus como corpo de Cristo na sua funcionalidade. Mas Paulo ainda diz assim: consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo. Ele está acrescentando aqui a esta relação de unidade e de comunhão elementos imprescindivelmente indispensáveis. Porque então, meus queridos irmãos, ele diz consolação de amor. Ele está dizendo que a consolação que foge, a consolação que minimiza, mas ela simplesmente desaparece em fração de segundos, não tem uma grande reação. Mas quando a gente tem a consolação de continuidade, de chegar perto, de agir, de abraçar, de abençoar, de chorar com este amado irmão, isto haverá de produzir elementos que vão exatamente glorificar a Deus. A gente aprende a glorificar a Deus exercendo a nossa função no corpo de Cristo. Tem irmão que não acredita de maneira nenhuma em certas coisas, dadas referências espirituais. Mas quando alguém chega perto, ele começa a despertar. Quando alguém chega perto, ele começa a sentir que é real o reino de Deus e que ele precisa daquilo. Mas ainda diz assim: se há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdias, meus queridos irmãos, significa que a gente não apenas chegou, mas a gente ficou. Significa que não apenas dissemos alguma palavra e automaticamente saímos daquele lugar para deixar a responsabilidade com quem ouviu aquilo que dissemos. Significa que nós sentiremos o prazer de continuarmos juntos para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos irmãos estão fracos na fé? E muitos deles precisam de alguém perto, de alguém que se incomode com suas vidas, de alguém que na verdade sinta o dever lá na sua alma de colocar este amado irmão de pé. Ontem à noite eu cheguei perto de um irmão que é daqui, que está ausente há um bom tempo, e eu sei por quê.
E eu fiquei perto dele conversando alguns momentos, e em seguida ele encostou a cabeça na minha e disse assim: Pastor Samuel, eu preciso me erguer, eu estou distante. Você imagine que foram poucos minutos para aquele irmão colocar uma nova ideia na mente. Imagine se você e eu gastarmos horas, gastarmos dias. Como esse negócio vai funcionar? Vai ser benéfico, vai ser positivo, e o seu coração é quem vai, na verdade, meus queridos irmãos, estar mais fortalecido ainda do que aquele que lhe ouviu. Precisamos entender que a vida cristã não é apenas uma confissão de fé, mas é o exercício da fé. Se a gente exercita a fé, o nosso coração começa a entender mais o que Deus quer para que possamos fazer. Nós não temos aquela mania de fazer o seguinte: eu vou orar, irmão, ore por mim para Deus me dar uma viagem abençoada. Eu vou fazer um negócio, irmão, ore por mim para eu saber se é a vontade de Deus. Não tem isso, é muito comum entre nós. Meus irmãos, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente vive, quando a gente conhece, esse negócio não é difícil, é fácil, porque nós estamos mais aproximados à vontade do Senhor. As grandes dificuldades acontecem exatamente como aqueles que oram pouco, como aqueles que exercitam-se pouco, porque não estão sabendo o que Deus quer para as suas vidas. Verso 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É um desafio coordenar, viver tudo isto. Meus irmãos, é como se Abraão incorporasse na gente. É como se a gente pegasse São Paulo e nos tornássemos semelhantes a ele. É como se nós pudéssemos olhar para Pedro, o gigante do passado, e agora o pigmeu em que foi transformado, e ele não era tão pequeno assim, ele é maior do que era, porque a glória de Deus está se manifestando poderosamente em sua vida. Paulo diz assim: completai a minha alegria. Há uma necessidade de alegria no coração dos crentes, meus irmãos. Há uma necessidade de prazer. Nós temos muita observação e murmuração no lugar de alegria. Tudo a gente observa. Tudo a gente encontra um defeito. Em tudo a gente encontra uma coisinha para fazer um comentário. Onde está a glória de Deus? Onde está a ação preciosa do Espírito do Senhor? Olha o texto. É no Espírito de Deus que a gente deve agir. É com o Espírito de Deus que a gente deve conviver. Afinal, nós somos templo dele. Ele habita em nós para que a vontade do Senhor seja realizada, querida igreja. Nós não aceitamos Jesus para simplesmente chegar no templo, para assistir um culto, para nos alegrarmos em determinados momentos. O Espírito de Deus habita em nós, entenda isto. O Espírito de Deus habita em nós, e onde há o Espírito do Senhor, a alegria, a harmonia, a comunhão, a graça abundante. Por que nos sentirmos tão induzidos à fraqueza? Por que então não termos vidas relevantes? Por que então o nosso coração é tão carente?
como alguém que já tem muitos anos de casado, mas não vive bem. Eu estava ouvindo uma senhora chamar 4 casais lá na frente ontem à noite, e ela disse: Deus sabe por que eu estou chamando esses casais aqui. Eu já entendi. É porque eles estavam vivendo em problemas. Por isso que ela os chamou e fez destaque. Convidou 10, mas agora só na frente. Lá na frente só convidou 4. Quando a gente é referência de fraqueza, meus queridos irmãos, isto causa uma sensação terrível nos outros. Quando nós somos referência de fortaleza no Senhor, isso causa desejo de que alguém seja como nós. Por isso São Paulo disse: eu não quero viver sem Jesus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A realidade da vida cristã é que a gente sinta Deus lá dentro da gente. Minha filha engravidou e depois de alguns meses ela nos dizia: pai, a menina está se mexendo. E eu digo: era para se mexer, não está viva? Se não se mexesse, você iria para o doutor para ele escutar vocês, para saber se a menina estava morta, mas está se mexendo, está dando chute, está se contorcendo lá dentro, querendo exatamente se apoiar no melhor jeito, do melhor lugar possível. Quando a gente, meus queridos irmãos, vive com Deus dentro da gente, Ele se move. Deus não está morto dentro do nosso coração. Deus é vivo. Deus causa ação, reação, coisa boa, coisa preciosa, querida igreja. Toda mulher que já teve filho sabe disso. O menino, quando começa a se mexer, a alegria dela aumenta. O menino dá pesada, mas ela está feliz porque sabe que ele está ali vivão. Às vezes fica até a marca assim, na barriga da mulher, do pé do menino, querendo realmente, já joga a bola lá dentro. Quando a gente de fato sente Deus agir, Deus fazer a glória do Senhor se manifestar, é hora de louvá-lo, é hora de bendizer. Mas quando você estiver dormindo espiritualmente, peça a alguém, por favor, para lhe acordar. É hora de acordar. Verso de número 3. Nada façais por partidarismo. Vamos repetir? Nada façais por partidarismo. O partidarismo, meus queridos irmãos, é uma pressão para quem é mais forte, para quem tem mais estratégia, para quem na verdade é mais inteligente. O partidarismo é assim. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo na TV, notícias sobre partidos. Fulano saiu do partido, foi para outro. Fulano saiu daqui, foi para acolá. Por quê? Porque estas pessoas querem, na verdade, um partido que tenha maior movimento e lhes garanta mais facilmente aquilo que eles desejam. Na vida espiritual, meus queridos irmãos, há um alerta de Deus: não faça nada por partidarismo. Porque quando você faz as coisas por partidarismo, você está colocando blindagens em alguém, você está colocando fitas de isolamento em alguém, e você está dizendo que deixou de viver em comunhão com A e com B para simplesmente seguir seu projeto de vida. E a maneira de pensar isto vai causar um dano em sua vida que você não imagine. Para reparar essa coisa, meu irmão, leva tempo. Não façais por partidarismo
ou vanglória, não queira ser grande, não queira ser elogiado, não queira ser ovacionado, carregado nos braços, alguém dizer que você é o melhor pastor, você é o melhor administrador, você é a melhor cantora, você é quem toca melhor e coisas assim. Não se glorie nisso, sabe por quê? Porque é dom de Deus. Se Deus na verdade lhe deu um dom, use para a glória do seu santo nome. Não ache que você é exatamente o rei nessa área. Lembre-se que você foi agraciado por Deus, bem-aventurado por Deus em lhe dar tamanha capacidade. Nada façais por vanglória ou partidarismo, mas por o que, irmãos? Humildade. Em hora que eu coloco uma luz na cabeça, um refletor desses que tem aqui em cima, quando a gente vai agora passar em alguns lugares, pastor André, tem uma maquininha que vem direto na nossa testa. Eu digo, faça tudo para não furar meu crânio. Não chegue muito perto desse negócio não, que isso tem luz ultravermelha e coisa assim, mais outras coisas. Quando a gente faz a coisa por vanglória, meus irmãos, essa coisa começa a ter nome no meio das pessoas. Mas fulano de tal é tão capacitado. Mas fulano de tal é tão inteligente. Mas fulano de tal canta tão bem. É diferente de todo mundo. Aí a pessoa diz, aleluia, glória a Deus. Deus, na verdade, me capacitou. O texto está dizendo, não faça nada por vanglória, rapaz. Deixa que Deus seja exaltado porque você faz. Deixa que o nome do Senhor seja glorificado porque você canta bem. Não faça nada por vanglória. Sabe por quê? Porque quando você morrer, esse negócio não vai com você. A vanglória não acompanha a crente para canto nenhum. É bem possível que a vanglória lhe acompanhe para o cemitério. Alguém vai colocar uma placa lhe elogiando lá no seu túmulo. E aí, pastor André? Qual o tamanho da placa que você quer? Entendamos, meus queridos irmãos, que nós somos apenas servos. Apenas servos do Senhor. Nós não temos o direito de querer ser diferente de João. João disse assim, importa que ele cresça e eu diminua. Quando você diminui, você cresce. Interessante. Deus não tem no seu exército nenhum soldado pigmeu. Ah, não. Deus não tem. Deus tem no seu exército soldados que crescem, porque eles entendem que devem ser bem treinados. Um soldado mal treinado, ele começa, meus queridos irmãos, ficar com medo de uma bala atingir. Ele fica com medo do ladrão dar um bocado de pancadas nele no meio da rua. O soldado bem treinado. Eu ia perguntar isso a Cabral, mas não vou, né? Quando nós, meus queridos irmãos, somos bem treinados, nós não temos medo. Não tenhas medo do adversário, não tenhas medo do reino das trevas, não tenhas medo da tentação, não tenhas medo disso ou daquilo. Apenas se previna, apenas se coloque nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque a exaltação não tem lugar no coração de quem é humilde. A partir da hora que a exaltação entra no coração de alguém, a humildade foi embora. Não foi isso que aconteceu com Salomão? Salomão era o homem mais sábio do mundo.
E de repente se tornou idólatra. Sansão era o homem mais forte do mundo. A vaidade entrou no coração e de repente ele se tornou escravo. Uzias era o rei mais bem sucedido em toda a história de Israel. Até naquele momento o coração ficou grande e a exaltação tomou conta dele e ele morreu humilhado. Glória a Deus mesmo. Porque, meus queridos irmãos, não deve pertencer ao coração do crente a exaltação. A exaltação é coisa do diabo. O diabo se exaltou lá no céu e foi expulso por causa disto. Exaltação. Não foi outra coisa não. Foi exaltação. Quem se exalta, a Bíblia diz que tem um resultado. Será humilhado. No restante deste texto, do verso 3, nós temos uma coisa interessante. Mas, por humildade, considerando cada um os outros o quê? Superiores a si. Nós temos uma mania de por subirmos qualquer degrau, já estarmos com o pescoço duro. Já olha para o outro e diz, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. E quando não diz, age assim. A humildade é uma excelência da vida de alguém que reconhece a supremacia de Deus. Verso de número 4, estamos encerrando. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí esse negócio aqui pega. Esse negócio aqui é muito sério. Por quê, meus amados irmãos? Porque a nossa linguagem é essa. Eu lutei tanto. Então o que é meu e acabou a questão. Eu lutei tanto para chegar em determinado grau. Esse negócio aqui eu não compartilho com ninguém. Lembre-se que a Bíblia recomenda que é diferente. Ninguém julgue propriamente seu tudo que tem. Faça com que alguém seja abençoado. Agora decore isto aí que eu estou terminando. Comunhão, meus queridos irmãos, é um precioso tesouro para a vida cristã. Comunhão gera espiritualidade relevante. É disso que nós estamos tratando. Comunhão gera espiritualidade relevante. Comunhão resiste ao desejo de fato ser independente. A comunhão é um relacionamento. Ser independente é de fato começar a fazer o desenho de determinadas situações que lhe qualificam maior do que outros que você conhece. E Deus não lhe vê assim. Deus nos vê todos do mesmo tamanho. Você pode dizer amém? Deus nos vê todos do mesmo tamanho. Seja a maneira, a utilidade, digo que a gente tem aqui na terra, mas nós somos do mesmo tamanho. O irmão é exatamente presidente de um departamento. Ele vive tão preocupado porque lá dentro do departamento tem alguém que não gosta dele. Ele vive tão preocupado porque ele sabe que lá no departamento tem alguém que não lhe dá muito apoio. Mas ele esqueceu que tem lá no meio da igreja uma senhora de idade que está dizendo: Senhor, dá graça ao teu servo, abençoa a vida dele, lhe dar de fato sabedoria para o Senhor vencer a adversidade. Meu irmão, confie na oração dessa velhinha.
Confie na oração desta mulher de Deus, que tem os joelhos dobrados, sempre intercedendo por você. Talvez você nem sabe que existe um intercessor, uma intercessora rogando a Deus por você, mas acredite que tem, porque ninguém que lidera é esquecido totalmente. Alguém se lembra da sua vida. Comunhão é uma via de socorro, diz o texto final. Ninguém considere propriamente ser o que tem. É uma via de socorro. A comunhão vai fazer com que a gente lembre do outro, porque ele está vivendo em aflição. Essa semana, sexta-feira, eu me reuni com um bocado de pastores aqui que vieram de Pernambuco e também aqui da Paraíba, das diretorias regionais. Eu senti até a falta do pastor André, mas me lembrei que ele é de outra diretoria. Ele estava aqui, preparou um café muito maravilhoso para os pastores. Mas o pastor disse uma coisa que iluminou muito a minha mente. Ele disse o seguinte: eu estava com um problema sério para resolver financeiramente. E como pastor, eu não queria dizer isso a ninguém, mas resolvi dizer. Eu não queria dizer isso a ninguém, mas resolvi dizer. Aí eu fiquei esperando que ele dissesse o nome da pessoa. Aí ele disse: eu disse isso chorando a Deus. Senhor, me socorre. Ah, meu irmão, ele disse: eu recebi uma oferta que tinha exatamente o valor daquilo que eu ia pagar. Deus ouviu a minha oração, usou uma serva dele exatamente para me mandar aquele montante, aquela oferta, para eu pagar exatamente a minha dívida. Quando a gente anda nos pés de Jesus, ele vai até dizer o que a gente precisa fazer pelo outro. Eu me lembro que eu comprei uma Santana Quantum quando cheguei aqui, azul. Quem é da época que eu cheguei aqui se lembra que eu tinha uma Santana Quantum? E me arrependi, eu comprei e me arrependi. Porque eu considerei que não podia pagar. Imagine só a minha ingenuidade. Comprei um negócio e em seguida me arrependi porque acreditava que não podia pagar. As irmãs foram fazer uma reunião lá no condomínio que eu moro. Faz um bocado de anos que eu moro ali. Quando terminou a reunião, uma irmã passou e me deu um envelopezinho branquinho, pequeno, e colocou no meu bolso e disse: aqui, pastor, é para o senhor. Quando eu cheguei em casa, eu tinha que pagar esta dívida na segunda-feira, e lá estava naquele papelzinho, um envelopezinho desses bem pequenininhos, o dinheiro total, até os centavos, que eu devia pagar a prestação daquele carro. Meus irmãos, eu não estou criando glória, nem de maneira nenhuma colocando na minha cabeça determinada coisa para que os irmãos acreditem em mim. Eu estou só dizendo, se você resolver viver a realidade da graça de Deus, pode ficar certo que o Senhor cuida de você. Pode ficar certo. Deus nos abençoe. Pastor André.